Fala, meus amigos, estamos aqui novamente com Conexão Inteligente. Eu sou o Silvio Reis e a todo o programa eu trago pessoas importantes, interessantes e muito papo legal aqui. Então vai ser muito bacana o papo de hoje, muita nostalgia, galera aí que de Jundiaí vai começar a chorar na hora que a câmera virar para ele. Mas antes de mais nada, eu quero pedir um favor grande para vocês. Entra aí, se inscreve e clica no sininho para assistir a todas as ativações dos cortes, dos programas. Curte também, é importante que você curte esse episódio para que ele chegue a mais outras pessoas. Compartilha, comenta, faz o que você quiser, desde que você nos ajude nesse engajamento aí. Então é muito importante a sua ajuda, beleza? Então, antes de mais nada, eu queria apresentar esse convidado super especial. Ele que foi ex-jogador de futebol, passou por muitos times, passou no Palmeiras, passou no Sport, vai contar histórias dele como boleiro. Mas o que mais me marcou, ele foi campeão da Copa do Brasil pelo Paulista em 2005. Muito bem-vindo, Fábio Gomes. Show de bola. Velhão, obrigado por ter vindo. Obrigado a Show. você, eu agradeço aí pela oportunidade de estar aqui. Tenho certeza que vai ser um papo fantástico, porque falar de Paulista, falar da carreira é bom demais. Eu que agradeço, falar de futebol é muito bom, né? Futebol é a paixão nacional. Embora eu seja jogador de futebol americano, fica com aquela inveja, mas o futebol não dá pra negar que é uma paixão muito nacional, e tem papo, tudo sempre rolando lá. E o mais importante, né? Tipo, a gente que vai estar passando aqui, principalmente de Jundiaí região, vai lembrar os tempos gloriosos do nosso Paulista. O Fábio, ele é patrimônio, né? Se você procurar aqui no corpo do Fábio, vai ter uma plaquinha de patrimônio do Paulista. Já passou 4, 5 vezes. Passou por todas as fases, não vamos falar sobre essas fases do Paulista. E da carreira também dele. Então, antes de chegar no Paulista em 2005, chegar no nosso ápice, na nossa Copa do Brasil, nunca esquecida, como é que o Fábio chegou no Paulista em 2005? Onde você começou? Qual foi o seu início de carreira, Fabião? Então, o meu tio, ele era gandula ali no Paulista de Jundiaí, né? Torcedor do Paulista, levava a gente para torcer também. E tava tendo uma preliminar ali, porque tem um jogo do profissional, tem uma preliminar, seleção de Vinhedo e Paulista. E o meu tio pegou e pediu uma oportunidade para o treinador da seleção de Vinhedo para mim fazer uma avaliação lá. E nisso aí foi uma quinta-feira, fiz a avaliação, passei na avaliação. Na sexta-feira não tinha RG, fui tirar o RG, na sexta-feira concentrei à noite. No sábado estava jogando pela televisão. Caramba, isso foi que ano? Isso aí foi em 95. 95. Na seleção de Vinhedo. De Vinhedo. Isso, lá no Santana, no Colégio Santana. Colégio Santana. E aí em 97 foi aonde que o Colégio Santana fez uma parceria com o Lozano Paulista. Na época, em 95, o Paulista mudou vários nomes, virou Clube Empresa, virou Lozano, né? Isso, virou Lozano. E aí foi aonde que veio o Asprilha, o Marcinho, o Arthur... Todo mundo aqui pro Paulista de Jundiaí, até que fomos campeões do Campeonato Paulista, 97. E ali começamos aí no Paulista. 97 foi a série, foi a B? Não, A2? 97 foi campeão paulista juvenil. Juvenil, você tinha... Isso, eu tinha, acho que 16 anos. 16 anos. Você já entrou, já fomos campeão paulista. Até porque quente, a base era muito forte, né? Sim. Do Paulista de Jundiaí. Já tinha vários jogadores ali, como Rodrigo Tabata, Humberto, Favidal. Todos esses caras, eles foram para time grande depois? Todos os caras. Ali, vamos colocar 90% do atletas do Paulista ali que estavam na base, viraram atletas de alto nível de futebol. Caramba. E aí passou no juvenil, que já foi campeão paulista, com 15, 16. Isso. Né? Aí depois, subimos para o profissional 99. Com 18 já estava no profissional. Mas aonde mesmo que eu comecei a atuar foi em 2001, quando nós somos campeões da Série C e da Série A2. Ali eu joguei muitos jogos. Você já estava como titular? Já estava como titular. Então foi um processo, né? 2000 já era ET? 2001 sim, era ET. Que aí depois do Lousano virou ET Jundiaí, né? Inclusive mudou o nome, na cidade foi uma guerra, porque o Paulista desde 1909 é extremamente tradicional, né? Na década de 60 e 70, era muito tradicional no futebol paulista. E aí ele virou Lozano Paulista, acabou a parceria, e aí entrou uma outra parceira, né? Isso. Que era a ET, na época. Aí, na verdade, chegou o dinheiro, né? Que aí chegou o dinheiro, né? Chegou o dinheiro. Só que o problema é que chegou o dinheiro e trocou, inclusive, o nome, a cor, mudou todo o visual, a identidade visual do time mudou, né? Virou ET Jundiaí, Isso. Futebol Limitada.
O uniforme era todo vermelho, eu lembro. Todo vermelho. Todo vermelho. O pessoal ainda falava de Mastomate. Mastomate, porque era da ET, né? É isso mesmo. Antiga ET, Mastomate. E a gente ganhou o Paulista 2. A Série A2 e a Série C. E a Série C, Série C. mesmo ano. Mas também eles contrataram, tinha muito dinheiro e as contratações eram muito fortes, né? Eu lembro que nessa época trazia muito jogador de nome que já estava se aposentando. Isso, ali estava Luiz Carlos Goiano, Wagner Mancini, que passou, o Jacques passou por aqui, Fernando Diniz. Então teve muitos jogadores de alto nível aí. E eu lembro que em 2001, a gente foi campeão. 2002 o Wagner Mancini aposentou, o Fernando Diniz aposentou e já virou técnico. Foi isso ou foi o Mancini? Foi o Mancini. Foi o Mancini, né? Isso, Mancini. Que já virou técnico em 2002. Aí em 2002 jogou o Paulista. 2002 jogou o Paulista. Aí eu saí. Aí em 2002 eu saí, fui pro Palmeiras em 2003. Foi o Palmeiras em 2003. Isso. E o Palmeiras que já era uma seleção nessa época. Muito bom time. Eu lembro que nessa época, com o Campeonato Paulista e com o Brasileiro, saiu quase todo mundo, na verdade, da base, né? Daquele time de 2002, 2001, 2002 disputamos o Rio-São Paulo, um timaço, mas você vê como que é, né? Um timaço, não conseguimos nem classificar pro Rio-São Paulo. E um timão, ó. Nosso time era Arthur, Dedimar, era o Anderson, o Thiago, o Martinelli, o Julinho, tinha o Fábio Vidal que jogava, era eu, Luiz Carlos Goiano, Wagner Mancini, Marcinho, Jackson, Nenê, Fernando Diniz. O Nenê que estava começando, né? O Nenê estava começando também. Então era uma seleção, tinha muito bons atletas, né? Teve jogadores que veio do Juventude, por CET, parceria, né? Que era a mesma parceria, né? Que era a parceria Parmalat. Que na época era a parceria Parmalat. Aí veio o Lauro, veio o Fantique, veio o Fernandão, veio vários atletas ali de alto nível. Então o Paulista tinha um time muito forte. Então você foi pro Palmeiras por causa da parceria também? Porque na época o Palmeiras também era Parmalat, né? Pode até ser, mas não sei se foi por isso, né? Mas com certeza caminho, facilitou, né? Até porque o meu empresário já tinha jogado também no Palmeiras, que era o Nenê Cardoso. Entendeu? Aí o que aconteceu? O Nenê foi, na verdade, o Nenê não estava assistindo em 2002, não. O Nenê foi pro Palmeiras em 2002, caiu. Aí eu fui em 2003. Você foi jogar em 2003 jogar a Série B. Foi jogar a Série B. E subimos o Palmeiras. Que aí depois teve Wagner Love. Isso, Wagner Love, Marcão, Pedrinho, Adãozinho. Aí teve uma safra do São Caetano. Que foi aí veio o treinador do São Caetano também, Jair Pisserni. Aí você jogou em 2003, jogou pro Palmeiras. Isso. Né? Você era volante Segundo volante. Você era o segundo volante, né? Isso. Você não chegou a jogar em outras funções, você sempre foi volante, né? Não, joguei em várias funções. Joguei de volante, joguei de zagueiro, joguei de líbero, joguei de meia. Ali precisou pra toda tem que estar no grupo, tem que estar no bolo. Você tem que jogar, eu quero jogar. Meu irmão. Se tem uma coisa que o jogador quer, é jogar, né? Tipo, os dentro, caras, isso aí. Tipo, é o que o cara quer. Tipo, pra goleiro não manda ver. Meu irmão, precisar estamos à disposição. Você tava com 23. Por aí, 23 anos. Com 23 anos, jogou o Brasileiro de Série B. Fomos campeões. Foi campeão, subiu. Isso. E aí 2004... Aí 2004 perdemos pro Paulista de Jundiaí. Eu lembro, pô. Lembro. Paulista ganhava todo mundo. Isso. Aqui no Jaime Sintra, time grande não ganhava, não. Era difícil demais. Não tinha nenhum time grande que ganhava. Aqui a gente não perdia. A gente ficou... Você acha que o jogo começou em 2004 mesmo? Que foi que a gente jogou o Paulista, né? Que a gente foi pra final, não foi? Isso. Que a gente foi pra final. Eu lembro, assistia todos os jogos. A gente não perdeu um jogo da Jaime Sintra aqui. Pra time grande não perdeu nenhum. Mas esse jogo foi... O primeiro jogo foi no Parque Antártica, né? No Palestra, Itália. Palestália, antigo Palestália, né? Isso. Aí foi o primeiro jogo lá, foi 0-0. Aí fomos jogar lá em Araras. O segundo jogo. Por que no estádio? Não sei o que aconteceu aqui no estádio do Paulista. Aí fomos jogar lá em Araras. Isso. Tinha tudo o Palmeiras passar. Tudo o Palmeiras passar. Tudo. Torcida nossa, casa cheia. Mas daí, infelizmente ou felizmente, não, porque era tudo parceiro felizmente também, né? Pra gente, infelizmente pro Palmeiras. Porque naquela época quem foi bater o pênalti foi o Asprilha. O último pênalti caiu no pé do Asprilha. E eu comecei com o Asprilha na seleção de Vinhedo. Você não podia, você torceu por ele, mas você não podia... O que acontecer aqui, glória a Deus, o Asprilha é um parceiraço meu. E eu também sempre torci pelo Paulista, né? Sim, sei. Você é daqui, né? E aí eu vou falar uma coisa hoje aqui que a maioria não sabe, pessoas não sabem, mas eu... Quando acabou o jogo lá, eu vim comemorar aqui na festa do Paulista, aqui na 9 de julho.
Ainda bem que agora que você tá falando isso, né? Mas passou, né? Eu vim. Na época os caras matam você lá dentro. Peguei a esposa e falei, não, vamos lá comemorar. Sabe por quê? Isso é bom pra corte, entendeu? Isso é bom pro nosso corte aqui, ó. Porque, assim, foi muita, assim, nós no Foi no quartas de hotel. final ou foi semi? Foi semi. Foi a semi, né? Foi semifinal. As quartas a gente ganhou do São Paulo. Acho que foi o São Paulo ou o Corinthians que tirou o Santos. Acho que foi o São Paulo. Ou foi um... O Paulista? É. O Paulista eu não lembro. A gente tirou o São Paulo nas quartas. E a gente, assim, nossos atletas, assim, nós jogadores, né? A gente tava com muita... Como que eu posso dizer assim? Vai perder o Paulista, vai ganhar de quem? Por quê? E Porque futebol não tem esse negócio, né, meu irmão? E eu até falei, rapaziada, calma, que eu conheço do outro lado, vamos devagar, jogando pezinho muito no chão, porque eu conhecia quem tava lá. Você sabe como os caras jogavam? Pô, os moleque bom de bola, rapaz. O time do Paulista tava voando. O time do Paulista meteu 4 no Santos aqui. Sim, em 2004 a gente... Entendeu? A gente perdeu a final pro São Caetano, porque o São Caetano também tava com... Não, São Caetano era uma seleção. Era uma seleção, tanto é que foi vice brasileiro, tipo, foi pra Libertadores, foi vice da Libertadores também no outro ano, mesmo. no mesmo ano, 2004. Tinha um conjunto muito forte. O time era muito forte. Treinador né? muito bom, Muricy. Então, o Muricy, tipo, já começava pelo treinador. Então a gente perdeu pra um time muito na bom. época maior. E foi 2004, foi engraçado que em 2004, se vocês pesquisarem, 2004, foi o ano que deu a maior... Todas as zebras de futebol que podia acontecer foi em 2004. Que a Grécia foi campeã da Eurocopa. Eu acho que na Alemanha, se não me engano, foi o Hamburgo que foi campeão. Foi Paulista e São Caetano na final do Paulista. Isso. E o Santo André ganhou a Copa do Brasil. É isso aí. É isso? Isso mesmo, em cima do Flamengo. Se você pegar no histórico, lá 2004, foi todas as zebras possíveis do futebol foi 2004. Isso mesmo. E aí, o Paulista tirou o Palmeiras, né? Você veio comemorar aqui, deu um corte bom depois. Aí eu lembro também, aí depois foi jogar com o São Caetano, tudo. E depois do Palmeiras, você chegou a jogar o Brasileiro ou você saiu antes do Brasileiro? Eu joguei o Brasileiro. Você jogou o Brasileiro? Joguei o Brasileiro. Com o Palmeiras 2004. Isso. Aí, quando chegou no início de 2005, eu já apresentei no Paulista. Porque eu fui emprestado, né? Ah, você foi emprestado 2 anos pro Palmeiras. Isso, 2 anos. E aí você voltou. Voltei. Voltou na época o Fábio Vidal, voltou o Anderson, voltou o Julinho. Todos os jogadores que tinham saído. E o time a base já estava extremamente forte do ano anterior. Isso, 2004, Só né? Acrescentou, 2005. Já acrescentou, que eu isso lembro aí. 2005 foi um ano. Até porque também esses meninos que estavam na base ali, o Amaral, o Christian, o Mossoró, o pessoal, eles já vinham, que eles eram 8-3, então eles já vinham muito forte também. E aí foi onde que juntou uma base que era 8-1, uma base 80, juntou com os meninos 8-3, que também vem Hever nessa história, vem Vitor. Foi a galera que ganhou a Copa São Paulo, foi a base que ganhou. Teve ganhou a Copa São Paulo em 97. Mas não foi nem... Quem tava ali, acho que era o Fábio Vidal, o Marcinho, não era tantos. Não era tantos caras. Não era tantos. Mas Era mais um menino que veio daquela, que nem tava na época da ET, a gente ficava ali em Valinhos, concentrado. E aí pegou os meninos que era 8-3, que era infantil, aquela coisa, juntou tudo. Foi jogando junto E até... meu irmão, aí quando chegou todo mundo junto ali, tinha ali experiente, era o Anderson, o Batatais, o Dema veio fazer avaliação no Paulista e passou na avaliação. O Dema já não era novo, né? Não era novo, só que assim, o Dema era jogador de basquete, irmão. O Dema era uma coisa assim, que os outros olhavam assim, tudo errado. Você olhava pro tudo corpo dele, torto. você falava, não tem como, o Dema não vai jogar futebol. Né? Um dia o fisioterapeuta foi analisar ele e falou, meu irmão, você não tem condição de jogar bola. Mas é Deus na vida do Dema. O Dema foi ali, meu irmão, começou. Aí ele passou na avaliação quietinho, daqui a pouco o Dema tava jogando. Era titular com o Hever, né? Com o Anderson. Com o Anderson. O Hever era o banco. O Hever era banco. Era banco titular, o Hever era banco dele. É, banco deles. E aí em 2005 começou o Paulista. Eu lembro que a gente foi uma campanha bem legal. Muito boa também. Mas não foi melhor, não foi tão boa quanto 2004. 4, isso. Né? Isso. Aí você jogou o Paulista. Nós jogamos o Paulista, acho que ficamos em sexto no Paulista. Eu lembro que foi na quarta de final também. Isso aí. Que caiu, se eu não me engano. E aí começou a Copa do Brasil. E aí que legal, pô, o time já vinha extremamente forte.
Inclusive foi 2004 que o Paulista quase subiu pra Série A, não foi? Ou 2005? Não, 2006. Foi 2005, foi ano depois. Isso, Legal, que a gente 2006. quase, por causa de 2, 3, 1 ponto, acho que foi. Não, foi confronto direto, que o América Natal ganhou de nós aqui dentro. Deu 62 pontos, o confronto direto deu eles. Puta, Eu tava comemorando, eu tava hoje. eu lembro que... A gente tava comemorando no parou. vestiário, nós tínhamos 1 milhão pra ir partir. A cidade, todo mundo falou, a cidade Pô, parou. nós tava, meu irmão, você imagina, Hilário, você pegar e você tá comemorando dentro de um vestiário, daqui a pouco os caras empatou, 2-2. Você falou, ih... Rapaz, 2 vezes. Aí você falou, putz... Aí eu tive o privilégio de 2008 chegar no Sport Recife e quando eu vi o Luizinho Neto, o Luizinho Neto tinha jogado no Atlético aquele ano. Eu falei, vou perguntar pra ele, não é possível, tava engasgado, que aconteceu, né? cara? Eu falei, vem aqui, meu irmão, senta aqui comigo e me fala o que aconteceu, que você estava ganhando de 2-0, vocês perdeu tantos gols e os caras conseguiu 2-2, irmão, vocês entregou o jogo? Ele falou, não, Fábio, aqui nós demos mole mesmo, perdeu. E os caras achou 2 gols. Eu falei, não é possível. Não é possível, é muito azar, né? É muito azar. E foi a maior decepção que eu tive do futebol. no Paulista, assim, por todos os tempos, assim, sabe? Aí 2000, imagina, pô, pra todo mundo, Uma na maior verdade. decepção. 2005 começou a Copa do Brasil, tava jogando Paulista, né? Foi o campeonato paralelo, a gente, por causa de 2004 a gente conseguiu jogar a Copa do Brasil. Vocês imaginaram que na Copa do Brasil iria conseguir galgar tantos degraus, mesmo com o time tão forte que tava? Ganhou o primeiro jogo, ganhou o segundo, depois começou a vir Inter. Então, Acho que foi o Inter, se não me engano. muito difícil você pensar assim, né? Que você Como vai... jogador, tipo, mesmo o Paulista estando com timão. Não é difícil porque todos os times que nós ia pegar eram times da primeira divisão. Foi, acho que o primeiro time foi o Inter, né? Primeiro time foi o Juventude. Foi Juventude. Segundo time Botafogo. Ah, Terceiro Botafogo. Figueirense. O quarto o Inter. O quinto o Cruzeiro e sexto Fluminense. Não tinha um time de segunda divisão. Não Todos tinha da um primeira time, divisão. tudo da primeira divisão. E todos bons times. Foi ganhando um jogo, ganhou 2, falou, Rapaz, pá, quando a gente ganhou do Inter lá, a gente falou, dá. Porque o Inter era uma seleção. o Inter é o melhor time. O Inter, se não me engano, 2005, né? Ó, Ele ficou campeão da Libertadores. Isso, mas eu vou falar agora pra você. O time do Inter era uma seleção, mas o melhor que o Inter era o Cruzeiro. O Cruzeiro era muito bom, o Cruzeiro. Tinha Fred, tinha Kelly. O Cruzeiro era fantástico. O Maldonado, a Tirso. Olha o time Era outra dos seleção, caras, era irmão. outra seleção. Uma seleção. Acho que o Alex estava já nessa época. Não, o Alex não. O Alex era uma época antes, né? Antes, né? Antes. Aí pegou o Botafogo, Figueirense e Juventude, embora seja de primeira divisão, pô, tá pau a pau, Isso. dá. Isso. Só que o primeiro time que a gente pegou foi o Botafogo. O Botafogo é uma excelente equipe também. Passou o Botafogo, aí entrou o Figueirense e Juventude e falou, não, Tranquilo. como torcedor, né? Isso, como jogador, eu não sei se vocês estavam no mesmo pensamento. Falei, não, tranquilo. Esse Figueirense e Juventude tá legal. Tá tranquilo, dá pra passar de boa. Quer dizer, de boa não, mas dá pra passar. Aí veio o Inter. O Inter. Aí que foi o Inter. Uma seleção. Você lembra quando foi o primeiro jogo? 1-0 pra eles lá. Lá no Beira-Rio. O primeiro jogo Beira foi Rio. lá. E nós perdemos gols. Era pra nós ter ganhado o jogo lá dentro. Jogamos demais. E ali o Jorge Wagner, aos 44, acha uma falta lá na gaveta. Ah, aquele batia falta Sabe como quando você ninguém. sai assim... Você sai assim e fala assim, nossa, mais um gosto amargo. De falar assim, não é possível que nós perdemos. Era empate, era naquele, vitória. E naquele jogo, teve um detalhe. Naquele jogo, quando acabou o jogo, os caras veio e buscou o Ricardinho, que era o nosso 10, o craque do time. Foi nesse jogo. Ah, já saiu desse jogo. Foi pro Inter. Já ficou por lá. E aí é onde que... Antes do segundo jogo? Antes do segundo jogo. Já ficou pra lá, do Inter. Já nem voltou pra Jundiaí. Aí onde apareceu o Mossoró. Ah, o Mossoró era reserva. Aonde apareceu o Mossoró. Mas o Mossoró virou lenda também. O Mossoró virou lenda. Aí o Mossoró arrebentou. Aí o Mossoró entrou no time. Aí os caras... O que os caras fez também? Mais uma contratação. Foi o Juliano. O Juliano. Os caras precisavam de um jogador que marcava e jogava. E aí o que aconteceu? O Juliano chegou... Olha a história do Juliano. O Juliano chegou de manhã. O Wagner Mancini falou assim, ó. Eu não vou colocar você para jogar. Jogar à noite. Treinou. Aí o que o Wagner Mancini fez? Levou ele pro banco. Relacionou. Eu lembro que ele entrou no meu lugar. Quem fez o gol foi o Juliano, que ele é canhoto, fez perna direita. Cara. Doideira, irmão. Que foi o jogo da volta. Foi o jogo da volta. Foi 1-0. Foi 1-0 e fomos pênalti. E aí nos pênaltis vocês falaram, pô, acho que dá, hein? Não, então, há uns detalhes assim que é doideira, né?
Aquele gol que o menino fez, o Perdigão, Sim. a bola entrou. Só que o Rafael Não tinha pegou, VAR, saiu correndo. não Tinha tinha VAR, VAR. saiu correndo, saiu comemorando já. E deu nós. Caramba. Mas que jogão, que jogão. Foi, eu lembro. Foi um jogo. Foi teste pra cardíaco aquele jogo ali. Os velhos lá da torcida do Paulista morreu metade esse dia aí. Nos pênaltis, então. Aí quando vai pro pênalti tem dias que a gente fala que é loteria, tem gente que fala que é treino, mas o pênalti você fala, não. Pênalti iguala, né? O pênalti é igual pra todo mundo. Só que assim, né? A gente tinha um goleiro muito bom, né? O Rafael Bracali, né? Ele era muito rápido. Rafael era muito bom. Muito rápido e tinha muita personalidade. Então a gente sabia que pelo menos um ele ia pegar. E o Rafael era o titular e quem que era o reserva? O Vitor. O Vitor, que foi do Atlético Mineiro, da seleção, era a reserva do Bracali. Reserva e Você longe, reserva e longe. Você vê o nível do Rafael. Muito bom mesmo. E assim, e o Rafael tem a história dele, né? O Rafael era meia direita. Ah, é? Quem fez o Rafael foi o pai, o Bracali. Que chegou nele e falou, filho, vamos fazer o seguinte, você já pega um pouquinho no gol aí, nas brincadeirinhas, por que você não vira goleiro? Ele falou, então vou fazer o que você quer, pai. E aí foi onde que ele começou a treinar, muito dedicado, muito esforçado, começou a evoluir, daqui a pouco teve a oportunidade, não saiu mais. E virou o Bracali, né? Virou o Rafael Bracali, que hoje está no Boa Vista ainda. Está em Portugal ainda. Tá em Portugal ainda. Com 41 anos jogando em alto nível. Porque... 42, na verdade, né? Tá no Boa Vista em Portugal. Aí passou o Inter, chegou o Cruzeiro. Cruzeiro. Aí você fala, não, chega, acho que a gente chegou no... Aí, sabe, então, mas aí não. Vocês acharam que, não, depois do aí Inter, veio a confiança. Aí você falou, aí veio a confiança. Dá pra ir? Dá pra ir. Aí veio a confiança. Aí o primeiro jogo foi aqui? Foi 3-1 aqui. Pra gente? Pra nós, com chance de ser mais, né? E aí quando acabou o jogo, deu aquela briguinha normal. Eu quero ver no Mineirão, os caras falaram. Ah, é? Ameaçou ainda? Ameaçou. E uma seleção. Aí quando nós chegou no Mineirão, aquela coisa, né? Tinha 80 mil pessoas e tinha a torcida do Paulista pequenininha, né? Que era o América aí da umas 2 mil pessoas, né? Os dois ônibus que saiu daqui. Meu irmão, eu vou te dizer, em 20 anos eu nunca tomei tanta pressão de um time como eu tomei do Cruzeiro. Com 20 minutos tava 3-0. Pros caras. Pros caras e fora os ameaços. Bola na trave, uma pressão danada. E aí foi aonde que acabou o primeiro tempo. O Mancini 3-0 pros caras. 3-0 pros caras. Era pra estar uns 5-6. O Mancini tirou um volante, né? Que ele foi com 3 volantes. Ele tirou o Amaral. E aí colocou o Léo Aro, que é o nosso atacante de velocidade. E aí foi aonde que ele deu a palestra dele, falou daquele jogo do Liverpool, do Milan, que tava 3-0, empatou 3-3 e tal. Ele o Mancini tirou o volante e colocou um atacante, tomando de 3-0. Podendo tomar 3-0 dos caras. Já tinha 3-0. Já tinha acabado o jogo, já tinha. O jogo tinha ido. E aí foi aonde que nós voltamos, eu lembro que no túnel, ali reunido só os atletas, e aí o Anderson, o capitão do nosso time, pegou e virou e falou assim, ó, vamos subir lá e vamos buscar o que é nosso. Porque é promessa de Deus na nossa vida. Meu irmão, com 5 minutos tava 3-2. 2 gols de falta do Christian. Aí, meu irmão. Que é o Christian que jogou no Corinthians depois, né? Que jogou no Corinthians. Aí foi aonde que a gente viu que o negócio nosso era com Deus mesmo. Deus, ele preparou para nós. E foi aonde que o meu capitão falou mesmo. Vamos subir lá e vamos buscar o que é nosso, porque é promessa de Deus. E foi promessa de Deus na nossa vida. Foi 3-2 o jogo, né? 3-2. Aí, final, Fluminense. Meu irmão, final, a torcida do Cruzeiro calada, né? E a gente, quando fez 3-2, aí a gente começou a provocar um pouquinho também. Né, porque a gente sofreu um pouquinho nesse sentido. Tava 3-0, os caras estavam sendo time de ajuda de custo, porque os caras ganhavam 300 mil, 400 mil, nós ganhava 20 mil, meu irmão. Um salário de um jogador era nosso... Nós ganhávamos 20 mil aí. Sim. Nós fomos brigar pro salário ainda sem chance, 20 mil mesmo. Era 20 mil, é isso aí. Entendeu? Então, assim, mas ali, ainda mais quando nós passamos do Cruzeiro, passamos do Cruzeiro, falou, dá pra ser campeão. Porque o Fluminense era um bom time. Mas não era tão bom quanto o Fluminense, quanto o Cruzeiro e o Inter. Isso mesmo. E aí foi jogar o Fluminense. Vamos jogar. O primeiro jogo foi aqui. E aqui era pra ter sido um 5 o primeiro jogo. Foi 2-0. 2 fora os ameaças. Fora os ameaços. Estádio do Jair Messias lotado. Lotadíssimo. Acabou o primeiro tempo. O Abel, ele chegou e virou e falou assim, o time do Fluminense está tremendo. O próprio treinador.
Caramba. O próprio treinador. Era Se você pegar ele falando, a gente tem as matérias que tá no YouTube aí, né? Ele falando, o time do Fluminense tá tremendo. Parece que nunca jogou uma decisão. O nosso time se impôs desde o início do jogo. Não, desde o início do jogo, meu irmão. A gente tinha uma coisa que eu sempre falo assim para os meninos que quando vem jogar aqui em Jundiaí, a gente tinha algo assim que o Mancini passou para nós, não só o Mancini, os outros treinadores, que 20 minutos é pressão o tempo todo em cima dos caras. Então a gente tinha nosso campo a favor, que era muito pesado, que a gente só quem jogava aqui, treinava, conseguia jogar tranquilo. Entendeu? Então assim, vamos pressionar para que eles possam cansar. E é o que acontecia mesmo. Entendeu? Ali dentro era fogo, jogar contra o Paulista. Eu lembro, foi 2 anos, 3 anos ali, Caldeirão. Torcida vinha junto, apaixonado pelo Paulista. Sim, eu lembro. E aí a gente ganhou aqui, aí não tinha mais o que fazer. Aí já tava 2-0 pra gente lembrou do ano passado anterior que por coincidência foi Santo André e Flamengo, né? Foi o time interior e o time do Rio. Lá segurou o 0-0, eu lembro que lá vocês seguraram a onda, né? Lá vocês jogaram pegou a regrinha e falou pra não, mas lá tomou uma pressão. Lá desde quando nós chegou no hotel. Rojão. Nós fomos dormir das 11 às 5 da manhã, rojão, pra gente não dormir. E aí, quando você chega em São Januário, que não foi no Maracanã, foi em São Januário. Que, pra quem não conhece, São Januário é no meio de uma comunidade, bem no meio da comunidade, pra você chegar é muito difícil. É isso aí. E a pressão da torcida Fluminense estourando vidro, um tumulto para nós chegar no São Januário. Mas assim, o bom desse time do Paulista de Jundiaí, essa molecada que praticamente era moleque de 23, 22. Tanto é que todos os outros jogadores foram fazer carreira tudo fora. Isso depois aí. Esse time. Tinha uma personalidade danada. Eles não sentiam isso aí. Como jogador de futebol, esse tipo de pressão, porque acontece até hoje. Você vai na Argentina é a mesma coisa, você vai no Rio é a mesma coisa. Isso não estimula mais o jogador? Não dá mais gana, não dá mais brilho pro jogador chegar lá e falar... o que acontecia com nós. Dava mais gana. Você fica mais vibrante, mais acelerado. Agora que eu vou. Isso aí, é o que aconteceu com a gente. Aí nós chegamos no vestiário, o Mancini fez a palestra dele com a gente. E ele até falou sobre isso. Eu espero que tudo que está acontecendo ao nosso redor aqui, a gente não venha sentir pro lado negativo. E nós sentimos pro lado positivo. E aí fomos que... Claro que tomamos uma pressão danada. Esse jogo sem televisão. Danada. Foi 60%, 70% de posse de bola pros caras. Aí, e o que aconteceu? O nosso atacante, que era o de velocidade, que era o Léo Aro, no primeiro jogo, ele já tinha 2 cartões. Ele fez o gol e foi comemorar. Ele tomou o terceiro e ficou fora. E se o Léo Aro está nesse jogo, porque eles pressionavam já demais. E o contra-ataque só ficava com o Mossoró. E o Mossoró, ele é muito rápido, mas não tão quanto o Léo. O Léo era o que puxava o contra-ataque nosso. O Mossoró é o 10, né? É o cara que para a bola. E aí quem jogou? É o André Leonel, que já era mais pesado, que era o cara que segurava mais 9, a bola, né? Era o 9. Entendeu? Então nós não tínhamos o cara de velocidade. Fez muita falta para nós. Se ele está lá, a gente ganhava o jogo. Cara, aquele jogo foi incrível. Tipo, depois no final, 0-0. Depois, meu filho. E eu lembro ainda que eu fui pro DOP. Rapaz do céu. Fiquei acho que uns 40 minutos no DOP. Querendo ir lá comemorar com meus companheiros. Mas por que seguravam 40? Seguraram? Não, porque você não conseguia mijar, né? Eu não conseguia mijar. Então não tinha como sair dali. Cara, todo mundo já Todo mundo lá, ele tomando água, tomava refrigerante, nada. Porque perdeu muito líquido ali no jogo, né? Então, mas, meu irmão, foi muito bom. Paulista de Jundiaí, campeão da Copa do Brasil. Time que chegou, que eu não falei do início, que quando nós chegamos no Paulista, que nós votamos, teve um rapaz da imprensa que falou assim: Paulista recebe presente de grego. 4 contratações, que era eu, Julinho, o Anderson. Que só que tinha voltado do Palmeiras. Isso. E aí, presente de grego é presente ruim, né? E aí no final, Paulista campeão da Copa do Brasil. Você não mandou com certeza, foto, né? Soltamos você não mandou a foto do cara pro Correio, as fotos assim? Eu mandaria. Mas foi muito bom. Olha a fotinha, você tá aqui, ó, o presente de grego. E você lembra da escalação desse time? E onde? Porque esse time desmanchou depois. Vamos lá, Rafael Bracali. O Bracali, ele continuou, ele ficou para Libertadores. Ele continuou. E o Vitor saiu, né? Não, o Vitor ficou também. O Vitor ficou também. Ficou também.
Aí o Lucas lateral direito, aí o Anderson e Dema. O Dema ficou também. Ficou. E lateral esquerdo, Julinho e Vidal. Ficaram também. E aí volante Amaral, Christian. O Amaral que depois jogou no Palmeiras. Não, Não o Amaral pro Palmeiras, mas ele jogou depois. Mas no Palmeiras não. Ele jogou no Cruzeiro, jogou no Grêmio, jogou no Vasco, rodou depois. Ele rodou o Brasil todo, mas não é o Amaralzinho, é outro Amaral, mas também ele foi para um monte de time. Isso. O Cristian foi pro Corinthians, depois fez fama no Corinthians. Isso mesmo. Foi primeiro pro Atlético Paranaense. Isso. Depois ele foi pro Corinthians e aí essa é a história. Seguiu a carreira dele. Depois do Christian. Aí o Mossoró foi, acho que pro Internacional também. O Mossoró foi pro Inter. Isso. Aí depois. Aí o Aral. O Abraão. Ficou. Ficou uma base forte aquele time. Aí depois trouxe alguns jogadores ali do Atlético Paranaense e trouxe o Munhoz do Palmeiras. Sim, era o atacante Munhoz. Isso, atacante Munhoz. E as forças ficou todas focadas na Copa do Brasil e o brasileiro a gente não foi tão. Não foi tão bem. Foi tão legal. Quase caiu esse ano. E aí lembro que nós ganhamos um jogo aqui, foi do Vitória, ou não sei se é o Bahia, nós derrubamos 2. Caiu Vitória e Bahia. Caiu os 2. E a gente ficou também A gente ficou no 16º ali, ficou por um ponto mesmo. Ali também, foi muito pouco. É porque o foco foi muito na Copa do Brasil, né? Mas não tem como, todo time que você pega, que historicamente que foca no campeonato, tipo, o time que joga para disputar uma Libertadores, por exemplo, no brasileiro quase cai. E o elenco nosso não era tão grande assim, né? Pra você pegar era extremamente limitado. Ter 2 equipes assim, muito fortes assim. E não tinha como. E o Mancini chegar e falar, vocês estão com cabeça de jogar a Série B? Pô, naquele momento, não tá. Não dá. E ele, o Mancini jogou bola, né? Falei, então não é melhor nem ir. Fica aqui quietinho mesmo, preparado pro jogo e vamos colocar outros meninos. E os meninos conseguiram segurar a onda. Segurou a onda. Aí no outro ano, pra você não foi um ano tão bom. Rapaz. 2006. 2006. Pra gente foi legal, pra você não. 2006, início do Campeonato Paulista, né? Começou para Paulista, não foi tão bom também. Isso. Né? E nisso aí eu comecei a sentir uma dor no meu joelho. Aí foi aonde que, infelizmente, eu tive que fazer uma artroscopia, né? Tirar um pouco da cartilagem e fiquei parado 6 meses. Caramba. E aí eu voltei na Série B. Você voltou para jogar a Série B. Isso. Que aí você não jogou o Paulista, no Campeonato Paulista, acho que também a gente caiu nas quartas, se não me engano. Não, eu até joguei o Paulista. Mas na fase de grupo, né? Uns 3, 4 jogos, mas ainda com muita dor. A gente acabou caindo depois no playoff. Aí a gente foi jogar Libertadores, Paulista na Libertadores, e foi um dos poucos times que jogava Libertadores e era de segunda divisão, que a gente era da Série B. A gente não classificou, depois vocês pesquisem aí, quem é mais novo, né? Que não conhece a história do Paulista, pesquisa, a gente não classificou, mas teve 2 jogos que eu lembro muito bem que foram muito importantes, que a gente ganhou do Libertad do Paraguai, aqui. Isso. E o jogo que ficou pra River, mesma hora, que a gente ganhou do River Plate, aqui no Jaime Sintra lotado, 2-1. Paulista você estava em casa assistindo o jogo? Eu estava em Jaime Sintra, né? Você foi no Jaime Sintra assistir o jogo. Que desespero de puta, o melhor jogo mais... Rapaz, é muito, muito melhor você estar dentro de campo jogando, né? Quando você tá fora, assim, você fica doido, você quer fazer alguma coisa para ajudar, você não consegue. Você vê que no mês, pô, se eu tivesse ali... e você não consegue. Aí você comentou que foi o ano mais... Foi um ano difícil, né? Foi um dos mais difíceis da carreira. Tava voando. Tava voando. Muito bem mesmo. Mas infelizmente aconteceu, mas a gente sabe que a nossa vida sempre tem um propósito, né? E Deus, tenho certeza 2006, aí você voltou pro Brasileiro e a gente caiu. Não foi isso? A gente caiu em 2006? Não. 2006 quase subimos. Série B. Eu falei, que a gente foi e voltou. Isso. Aí 2006 foi um ano extremamente importante, porque a gente jogou a Libertadores, obviamente não passou, né? Mas a gente não passou, né? Como você tinha comentado. Isso. Foi o in-off, né? A gente quase subiu pra Série A. Aí sim. Quase subimos pra Série A. Em números de pontos, deu 62 pontos América de Natal e 62 pontos Paulista de Jundiaí. E pelo América ganhar da gente aqui, confronto direto deu América. Não passa um filme na cabeça? Passa que podia ter ganhado esse jogo. Direto. E perdemos aqui de 1-0, gol do Souza ainda, que jogou no Corinthians. O gol do Souza. Lembro até hoje. Que é aquele gol achado. Achado. No final do jogo. Sabe aquele jogo que o Paulista não joga bem, mas tava segurando? Perdemos de 1-0.
E aí lá no final, Foi por causa de um gol. E nós ganhamos o jogo lá em Brasília de 4-2 do Brasiliense. E os caras empatou 2-2 com o Atlético. E esse jogo que você falou que vocês estavam todo mundo comemorando o vestiário. Comemorando o vestiário já, acesso. Todo mundo. O bicho já separando o bicho pra cada um. Tudo já pensando o que ia fazer com o bicho. Aí os caras me empatam o jogo. Arrebentou com nós. Nossa, aquilo ali deve ter sido... A maior decepção que eu tive, assim, na minha carreira, vida com o futebol, assim, sabe? Na carreira. Como futebolista foi esse aí. Por causa de um gol. Por causa de um gol. Se tivesse empatado contra o América, era um ponto. Isso. Tinha empatado, mas a gente conseguia passar porque tinha mais saldo que eles. Ou ganhava o jogo, né? Ou ganhava o jogo. Mas por causa de um gol. Caramba. Aí entrou em 2007. 2007 eu participei do Paulistão, normal. Sim. E aí, no meio do ano, no Campeonato Brasileiro, eu fui pro Sport Recife. Aí você foi pro Sport Recife, que também foi uma... Foi fantástico o que eu vivi no Sport Recife. 1 ano e 7 meses, ganhei a Copa do Brasil, Campeonato No 2008 você ganhou o Brasil, Copa do Brasil de novo. Isso, e o Pernambucano. E o Pernambucano você ganhou em 2007, 2007 já tinha passado. Isso. Você ganhou em 2008. 2008. O brasileiro você jogou pelo esporte. Pelo esporte. Tava na B ou na A? Tava 2 anos na A. 2 anos na A. Isso. E eu vejo muitas redes sociais, eu vejo que você tem um carinho assim gigantesco assim pelo esporte, assim, tipo, demais. Tanto quanto o carinho que você teve, que você passou pelo Paulista. O Sport Recife, assim, foi muito bom para mim e para minha família também. A gente viu momentos muito maravilhosos dentro de campo e também fora. Você foi para Recife? Para Recife, e aí conheci muitas pessoas muito do bem, fizemos muitas amizades que até hoje a gente tem. Nós tinha um trabalho fora do campo que a gente, eu e minha esposa fazia numa comunidade, nós tinha 80 jovens que nós cuidava. Então foi muito bom, não foi só o futebol. Foi tudo, né? Foi tudo que envolveu. E você já estava com seus 28 já. Isso. E aí começa a chegar a pior parte do pensamento da cabeça do jogador. Tipo, meu tempo tá acabando. Meu tempo tá acabando. Fiquei 1 ano e 7 meses e o presidente falava assim, só sai daqui quando quiser. Mas infelizmente futebol não é assim, né? Em 2008 você saiu. Eu saí. E aí eu fui para lá no Ceará. Ah, você ficou do lado ali. Isso. Mas veio uma proposta mesmo. Ceará não. Não, é Ceará, tá certo. Mas por que você saiu? Uma proposta melhor? Não foi proposta, é porque assim, acabou meu contrato, e aí era o Nelson na época treinador. Sim. Eu acho que eles queriam trazer jogadores mais de nível alto, e foi aonde que eles tomaram a decisão. De tirar alguns jogadores, quando Entendeu? acabou, e você acabou indo pro Ceará. Isso, aí fui pro Ceará. Aí tinha trabalhado com o Zé Teodoro aqui no Paulo de Jundiaí, Sim. Ele assumiu o Ceará e me levou. Legal. E aí no Ceará foi um ano tranquilo? Rapaz, no Ceará não foi tão bem não. Não foi bacana assim? Não foi. No Ceará, que nem eu brincava com os meninos assim, no Ceará eu fiquei ruim de bola. Ficou ruim de bola? Esqueceu? Acho que Deus tirou talento meu assim, que nem aquele Michael Jordan, aquele filme lá, né? Do Space Jam, né? Acho que tirou o talento e eu fiquei ruim de bola ali. Cara, mas como que funciona? Porque você não para, você não esquece de jogar. Você tá você tá 28 anos comendo bola. Eu tava comentando com a minha filha agora, que ela é corintiana roxa, né? Ela tava falando do William Alberto, né? Nem tudo é perfeito, né? Fazer o quê? É o William Alberto, né? Yuri Alberto que foi fazer o gol. Yuri Alberto. Meu irmão, eu tava até brincando. Eu falei, filha, ela tá falando, você tá conectando um cara que fez gol demais pelo Corinthians, mas é o momento que ele tá passando agora a fase e vem pra todos. Que ele tá errando gol demais na trave. Não, absurdo. Até ela falou, pai, esse dia ele chutou... Não perderia esse Não perderia. Ele falou assim, ela falou assim, pai, esse dia ele chutou o vento. Foi chutar a bola, chutou o vento. Eu vi. Mas é fase que acontece na vida do atleta. Infelizmente. E o cara que comeu a bola no Inter, comeu a bola no E Santos. daqui a pouco ele vai estar voando de novo. Você vê, ontem, graças a Deus, já fez o gol. Passa na cabeça do jogador, tipo, você fala, 28 anos, ganhei tudo que eu poderia ganhar na minha carreira. Jogando o fim da bola, porque você sempre foi um volante, nunca foi um volante bruto, você era jogando volante, sabia jogar. Isso. Que tinha um bom passe. É isso mesmo. A velocidade também era um dos seus fortes. Que eu lembro que o Vidal ficava mais parado e você que saía um pouco. Você que acabava saindo um pouco mais para distribuir a bola pro meio. Isso. Pro Mossoró principalmente. É. Como é que fica a sua cabeça, tipo. Você esqueceu de jogar? Tipo, como é que fica a cabeça do jogador? Rapaz. Fim de carreira chegando. Meu irmão, é aquela coisa, né? Você tem um contrato, né? Sim. E você tem que ir bem. Futebol não tem conversa. Não foi bem, você vai Torcedor embora. Torcedor, diretor. O diretor, o presidente, os torcedores, o atleta é uma mercadoria. Sim. Se você estiver legal, estiver bem, tá tudo bacana.
Tá todo Ninguém mundo fala batendo nada. nas tuas costas. Você mal, meu irmão. Daqui a pouco os caras já saem. E vem outro. E esse é o futebol. Eles não pensam na parte psicológica do atleta, eles não pensam na família do atleta. Porque a família tá sofrendo do lado do cara. Entendeu? Então é o que acontece hoje e é o que eu tiro o chapéu pro Fernando Diniz. Fernando Diniz, nessa parte, ele é outro nível. Você jogou com o Fernando Diniz? Joguei e ele foi meu treinador. Ele foi seu treinador no Paulista. Isso. Foi o primeiro time que ele começou a treinar, né? Porque O primeiro time foi o Votorati. E depois ele voltou. Aí depois foi o Paulista. É. E ele foi seu treinador. Ele já tinha. E ele sempre teve essa característica do posse de bola, do toque, do futebol moderno. Proteger a bola. Isso eu tô falando de 2000 e alguma coisa, começo dos anos 2000. É isso mesmo. Quando jogava no Fluminense, no Corinthians. Ele sempre foi um cara que segurou bem a bola, ele jogava salão, né? Sim. Então Mas aí. sempre foi um meia, né? Um meia. Clássico, Um meia atacante. E um dia eu perguntei para ele, Fernando Diniz, como o senhor pensou numa situação dessa, né? Ele falou, não, Fábio, eu jogava salão, eu trouxe salão pro campo. Meu time só roda. Você pode ver. Meu time toca e entra, toca e passa, toca e anda para frente. Então é o esquema de jogo dele. E ele sofre hoje uma pressão que é complicado, porque ele é odiado e amado, não tem um meio termo pra ele, né? Ou tem uma fase que todo mundo ama ele, hoje inclusive, no começo do ano, todo mundo colocando ele na seleção brasileira. E agora, por causa de 3 jogos, então, já querem tirar ele do Fluminense. Mas eu posso te falar, o único diferente do Brasil é ele. É o único que te sai da caixinha. É o único diferente. Você pode ver, se você pegar todos os treinadores do Brasil hoje, até os portugueses, eles têm os esquemas de jogo, um 4-4-2, 4-3-3. Tira o jogador por outro, é o mesmo esquema. Não, é a mesma coisa. Ele não, ele é diferente. Entendeu? Não só diferente dentro, mas diferente fora também. Porque eu conheço. Sim. Então ele pega um Ganso, que não estava jogando nada. Há muito tempo. Ele senta com o Ganso, conversa, dá moral. Sabe assim, confia no que eu vou passar para você, porque ele é um psicólogo formado. Sim. E o Ganso confia e começa a jogar bola em alto nível, irmão. Sim. Ele não fez só isso com o Ganso. Ele fez por onde ele passou. Vários jogadores. Então, se você vê... No São Paulo mesmo, antes de ele sair, ele estava 7 pontos na frente do campeonato. E aí os caras vão dar entrevista, os caras dão muita moral para ele, por causa dessa parte humana dele. Ele é parceiro, as pessoas veem ele xingando depois. Isso é de futebol. Mas isso aí, meu irmão, quando ele entra é igual você jogar dentro ali, e não gritar. Isso, ele entra dentro ali e se transforma. Ele se transforma mesmo. Sim. Ele fica diferente. Ele vira o bicho. Mas ele é um paizão. Todo mundo fala, eu vejo todos os jogadores paizão falando, fala exatamente disso. Outro nível. Queria um brother, assim, é um brother, é o boleiro, é o famoso boleiro, né? Ele é paizão, ele é alto nível. É muito, muito complicado. Você acha que a cultura do Brasil, ele não consegue ter sequência com o esquema, com o time, não consegue chegar num nível, por exemplo, de ganhar títulos maiores? Ele foi campeão pelo Paulista, ele foi campeão agora pelo Fluminense, porque a cultura do brasileiro é diferente. Porque o brasileiro, ele não tem essa... Se ele jogar num time europeu, por exemplo, ele teria mais sucesso, ele teria mais impacto. O Fernando Diniz? Isso. Muito mais. A cultura do brasileiro, ele não consegue... A cultura do brasileiro. Entender. Por exemplo, eu vou explicar para você. Chegam treinadores e vai falar assim para você, ó, o negócio é o seguinte, ó, nós vamos jogar aqui no 4-4-2, mas ele vai virar assim para o zagueiro e falar, aqui eu não quero brincadeira. Como a maioria dos meus treinadores falou, aqui não é lugar de brincar. Então aqui se dá uma bananinha lá, se dá um chutão para frente, tira o seu time. Aí chega um treinador totalmente diferente, falou assim, qual é a diferença de você jogar aqui perto do gol do que você jogar ali? Aí fala, diferente, o gol nosso tá aqui. Não, tem que jogar. Tem que jogar bola? Aí tem que jogar bola independente de onde é. E aí você pega e fala, pô, pera aí, esse cara tá doido, velho. Se eu perder a bola aqui e tomar o gol, ele fala, não tem problema, tenha coragem de fazer o negócio. E aí você pega um cara dele e fala, pera aí, esse cara é totalmente diferente, não tem como. Eu peguei, vamos colocar 12 treinadores na minha vida que falaram que aqui não brinca, aqui é chutão. Aí chega um doido e fala, não, aqui tem que jogar. Não, pera aí. Toca do lado, toca... E aonde que as pessoas têm que acreditar naquilo que ele está passando. E foi aonde que vão colocar, pô, Thiago Heleno. Thiago Heleno está nem jogando. Aí você pega aquele outro que estava também no Fluminense agora, o Fábio. Pô, o Fábio nunca jogou com o pé. O Fábio é ruim com o pé. Sim, o goleiro. Pô, o Fábio depois de velho aprendeu. O Felipe Melo. Meu irmão,
Você vê o cara fazendo nego velho evoluir. Mudar o pensamento. Entendeu? Mudar totalmente. O Paulo André era a mesma coisa. Aí o Paulo André depois foi num Sport TV e falou: aprendi a jogar bola agora. E na verdade, comigo, com 30 anos, quando eu estava no Paulista em 2010, Você voltou. foi uma das melhores fases da minha vida, fisicamente, psicologicamente e jogando bola. Com ele como treinador. Com ele como treinador. Outro nível. Eu me senti grandão, porque eu sempre fui um jogador técnico. Sim. Eu sempre gostei de ter a bola. Então ele falou: não, vamos jogar. E eu joguei de líbero com ele, fez 6 gols de líbero, irmão. E você nunca tinha feito tanto gol na sua Não, carreira? eu falei: nossa, 6 gols de líbero, tô aqui atrás, tô fazendo gol. Porque você podia chegar na frente também, com facilidade. Ele dava a rodagem, né? E ele pegava e te dava muita moral para você fazer isso. Então é totalmente diferente. Você saiu do Ceará e voltou pro Paulista? Não, saí do Ceará, fui para o Atlético Goianiense. No Goianiense. Aí eu subi para Série A. Subiu pra da Série B A. para E aí fiz 2009. 9. Você Aí jogou- 2010 Aí voltei. Aí você voltou pro Paulista, já com seus 30 anos. Isso. Aí fomos campeões da Copa Paulista. Isso, campeão da Copa Paulista. Verdade. Com o Fernando Diniz. Com o Fernando Diniz. Aí tá vendo só? A pessoa fala, antes do Fernando Diniz não ganhava título. Copa Paulista é título. Título. E dá o bicho, dá o E troféu. que título, viu? Foi É? um título assim, ainda foi título em cima do Red Bull. E o Paulista já não tava com um time tão forte quanto os outros anos. Já não era um time. Era um time, mas não tinham nomes. Então, aí eu vou te falar. O Paulista sempre fez um trabalho de excelência na base. Muito, muito. As pessoas que passou por ali, quando teve a visão de trabalhar mesmo, a base do Paulista. E o que acontece? Ali teve o Samuel Xavier, que está com ele hoje. Olha o time. Hernandes Brocador, que depois foi jogar no Flamengo. Ah, é verdade. Olha o nosso time. O Eldinho, que depois foi jogar no Corinthians e Palmeiras. O Wagner, que depois foi goleiro do Palmeiras. Sim. Olha o nosso time. O Nenê Bonilha, que depois jogou no Fortaleza. O Rodrigo Sabiá, que rodou para tudo que é clube depois. Então, assim, daquele time são muitos atletas. O Kleber, zagueiro, que depois jogou no Santos, jogou. Então, saem uns 8, 9 atletas aí para vários clubes de futebol brasileiro que estão jogando até hoje. Sim. O Felipe Alves, Felipe Alves, que tá no São Paulo. entendeu? Então, desse time 2010, meu irmão, o Fernando Diniz conseguiu O aí. Reinaldo jogou esse time, jogou? Não, Reinaldo 2011. Jogou no seguinte. Isso. Então, pô, sempre revelou atleta. Sim. Paulista sempre revelou Sempre atletas revelou bons bons. E você aposentou, parou de jogar. Eu parei de jogar em 2018. Você ainda continuou jogando mais 8, 7 anos ainda. É, joguei. Aí depois do Paulista você jogou 2 anos. Depois do Paulista, 2010, eu fui pro Catar. Você foi pro Catar. Você foi ganhar Aí eu dinheiro. virei árabe. Aí você foi ganhar dinheiro. É, aí eu ganhei dinheiro. Aí é Que outro é nível. o- É outro nível. Já pensando na sua carreira terminando, Isso. que é que todo jogador inteligente faz. Vai ganhar Isso. a aposentadoria. Aí fiquei lá no Catar 7 meses, machuquei, tive uma cláusula no contrato que se o atleta machucasse 2 meses, tinha que trocar o atleta, mandar o atleta pro país e vir outro. E vinha outro. E foi o que aconteceu comigo. Infelizmente eu machuquei, deu 2 meses a lesão. Aí você ficou pra cá. Aí eu voltei pra cá, fui pro Atlético Sorocaba com o Fernando Diniz. Sim. Aí nós subimos o time do Atlético Sorocaba da segunda pra primeira divisão. No Campeonato Paulista. Isso. Isso 2013. 2013, 13 pra 2012, 14, vai. 2012. 2012. Aí 13. Aí 13 Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, Maringá. Aí depois do Maringá voltei pro Paulista 2015. De novo. Isso. A última passagem. Última, aí já deu. 2015. 2016, Toledo. 2016 também, Sertãozinho, que eu fui campeão da Série A3. Sim. Sertãozinho. Aí 2017, União Barbarense. E aí eu fui pro Acre. Aí no Acre eu fiquei 2 anos ali. Que aí fechou. E aí eu aposentou. fechei. Aí eu E parei. hoje, o que você faz hoje? Eu sei que você tem 2 times de formação, né? Então, quando eu parei em 2018, eu abri um centro de formação de atletas. Em Valinhos. Em Vinhedo. Em Vinhedo. Não, em Vinhedo não, me perdoa. Em Várzea aqui. Na Várzea Paulista. Aqui no Mursa. Ah, no Periquito ali? Isso. Não, no Periquito não, na Sica na época. Ah, na Sica. Isso. E a gente pegou muitos atletas aqui de Várzea Paulista, né? Que a gente tinha um trabalho ali que né, tinha aula de inglês, aula de espanhol, tinha nutricionista, nós tínhamos fisioterapeuta, nós tínhamos médico, pessoal que jogou bola comigo, eu trouxe alguns para ser da comissão. Então nós tínhamos um trabalho de excelência para os meninos. Você fez
centro de treinamento na Várzea. Isso. E aí depois eu fui para Jundiaí, abri lá no Medeiros. Wolves, você falou, né? O Wolves. Wolves no Medeiros. No Medeiros. Que é onde esse menino... Da onde esse atleta também saiu. Sub-20. E outros, né? Sim. São muitos atletas. Aqui de Várzea Paulista, a gente for colocar, tem bastante atletas que estão em clubes hoje através do Wolves. E fechamos parceria lá em Nova York. Então o Wolves hoje funciona, tá em Então, atividade. eu dei uma segurada no alojamento do Wolves. Sim, mas o time ainda... Eu tive muito trabalho. É. E agora, vamos colocar uns 2 mesinhos para dar uma descansada, a gente vai voltar com o Wolves de novo e para dar essa oportunidade para os meninos. E aí você tem uma menina que tá aqui que joga no centro em Vinhedo. Em Vinhedo, a gente estava com uma parceria lá em Vinhedo, né, do futebol feminino, com algumas atletas da região, veio bastante meninas, e o William foi o treinador que estava no Palmeiras profissional. A gente levou ele para lá, ele foi o treinador, e agora fecharam uma parceria com o Guarani. Só que para mim ficou muito longe, que foram para lá. Daí eu peguei a minha princesona aí, a Carinha Puc, e coloquei aqui no Paulista de Jundiaí. Que ela tá no time de base do Paulista. Do Paulista, isso. E essa aí vai jogar em time grande. E esse é a sua aposta? Esse é o que vai te aumentar seus rendimentos? Rapaz, o Hilário? esse aí eu vou te dizer uma coisa. Não? Tá tímido ele. Esse menino aí, ele tem muito potencial. Primeira coisa, né? O menino é um menino do bem, é um menino muito disciplinado. Tá com 20. Tá no sub-20 então do... Então, ele jogou, na verdade, agora no profissional do comercial. Ah, é verdade. Eles chegaram até as quartas, né, Hilário? Ele jogou agora o sub-23? Não, ele jogou o profissional. Não, o comercial de Ribeirão Preto. O profissional, na Série A2. Série A2? Eles jogaram contra a Ponte agora, mata-mata. Entendi. Foi que a Ponte subiu. Isso. E aí o que acontece? Recebeu uma proposta, né? E deixa as coisas acontecer aí, que daqui a pouco ele solta pra galerinha aí. Pelo menos tá na mão certa, né? De um cara que conhece um pouco de futebol, né? Passou por tudo e ganhou tudo. É parceria, né? Futebol é parceria. A gente ajudou ele, aí tem um rapaz que é o dono da empresa onde está trabalhando, ajudou ele também. Aí tem outro cara chamado Saulo, que hoje faz toda essa parte dele e hoje você agencia o Hilário. Nós estamos juntos. O Hilário é como se fosse um filho. É um filho que Mas você é mais quem que está na frente mesmo do trabalho hoje é o Saulo e o Thiago, que é o dono da empresa dele. Que legal. Entendeu? Pô, que bacana. Então hoje tá descansando, tranquilo. Já 2 mesinhos para depois voltar com o Wolves, que é o time, que é o soft time de formação aqui que tá em Jundiaí. Isso. Puta, que legal, cara. E, cara, tem muita coisa pra falar de histórias. Eu queria que você voltasse outro dia. Vamos sim. Pra gente continuar esse papo. Puta, que papo gostoso. Tipo, relembrar muitas coisas. Eu acredito que você trouxe muitas histórias aí. E muito obrigado por ter vindo. Por ter compartilhado essas histórias aí. Eu acredito que a galera aí tenha gostado muito. Então, se você quiser que o Fábio volte aí contar o resto das histórias, que tem muita coisa, comenta aí, ó. Volta Fábio Gomes. Eu agradeço aí. Volta Fábio Gomes. Então, se você quiser aí ficar aberto aí para as câmeras para falar os seus projetos ou fazer propagandas do que você tem para falar. Acho que o momento é que eu falei, dar uma descansadinha mesmo. A gente está à disposição dos meninos aqui de Jundiaí, de região, né? Se tiver uns meninos de muita qualidade, a gente tem as portas aí, com certeza a gente procura estar ajudando. Para te achar só no Instagram. No Instagram, que é o Fábio Gomes. Vem cá, filha, aí é com você que essa parte, vem cá, vem. Vem cá, faz parte do marketing aí. Ela que faz parte do marketing? Filha, faça aí, ó. Passa do Wolves. Fica aqui do lado dele aqui, vem ó. Aqui. Quer puxar? Fala aí. Aqui, não, pode falar. Essa nova jogadora da seleção brasileira, então fica ouvindo, ó. Karen e a PUC. E a PUC. Karen e a PUC. Então, ó, guarda esse nome, hein? O nome é Wolves Futebol Esporte. Wolves. Isso. Wolves de Lobo. Isso. Wolves Futebol Esporte. Isso, com 2 O e com 2 L ali. Acho no Instagram normal, a gente vai colocar também aqui o link nos comentários. Fábio Gomes e Ju. Fábio Gomes e Ju. E Ju, que é o Instagram do Fábio, então entra lá, fala, pô, da hora essa entrevista e tudo mais, comenta aí e muito obrigado novamente. Agradeço de coração por estar aqui. Beleza. E se o pessoal quiser que eu volte, com o maior prazer. Coloca aí, comenta, volta Fábio, a gente vai chamar de novo pra gente poder fazer mais um episódio.
E não esquece, comenta aí, volta Fábio, curte, compartilha, espalha, cara, espalha, porque essa história do Paulista tem que ser eternizada e também para os próximos episódios, beleza? Clica no sininho, então entra lá no YouTube, Networking Guarani, Instagram, Facebook, Rádio Guarani BR, e eu sou o Silvio Reis e essa é a Conexão Inteligente. Até a próxima, valeu!